Olá, pessoal. Hoje um podcast mais do que especial. Trouxe um convidado ilustríssimo, uma referência para o nosso setor. Tenho certeza que o nosso estúdio hoje, se tivesse feito convite, a gente teria aqui uns 20 ou 30 arquitetos para ouvir essa grande personalidade falar. Estou aqui com o Celso Laetano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado você pelo convite, é muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, Celso, arquitetura é uma coisa que eu falo sempre que o arquiteto é um dom, não é uma profissão, né? Porque eu vejo que essa inspiração de vocês é uma coisa que poucas profissões podem compartilhar. Você concorda com esse ponto de vista? Eu concordo, porque eu acho que nós, como profissionais, né, a gente tem uma formação de escola, de faculdade multidisciplinar. Isso é legal, porque, na verdade, a gente acaba não sendo expert em muitos conhecimentos, né? Mas a gente tem uma abrangência no currículo da escola que a gente envolve sociologia, envolve psicologia, envolve história, envolve ciências físicas e naturais, enfim. Tem uma série de coisas aí que nos dá esse repertório. Fora, claro, que eu acho que todo arquiteto, quando imagina que, ou toda pessoa que queira fazer uma escola de arquitetura, provavelmente tem uma afinidade com esse lado da arte, com esse lado da criação, com esse lado do desenho, do fazer, né? Você, por ser tranquilamente, sem qualquer tipo de demagogia, uma das maiores referências que nós temos aqui na região, não só na cidade, o que você acha, por exemplo, que a arquitetura de luxo, em muitas das vezes, chega a ser uma ostentação? Eu acho que ela, para muitas pessoas, ela continua sendo uma ostentação. Mas eu acho que o mercado de luxo também está dando uma reviravolta. Ele está, na verdade, se tornando uma coisa um pouco mais crítica, né? E acho assim que ostentar sem você vivenciar é uma coisa um pouco gratuita, né? Então, assim, eu acho que para você ostentar significa luxo, eu acho que está um pouco errado isso. Eu acho que luxo hoje, na maneira como nós estamos vivendo, e por todo o processo que a gente passou, dessa peneiragem do que significa o luxo, eu acho que é uma coisa de estar presente, estar vivenciando a experiência, estar vivenciando a história, estar vivenciando a origem, o saber fazer, o saber curtir, entendeu? Não é simplesmente fazer uma casa cheia de materiais ricos, caros, e, na verdade, você não tem um repertório para absorver tudo isso, não tem uma história por trás para absorver tudo isso, e, consequentemente, fica uma coisa vazia. Então, eu acho assim que hoje a experiência ela é muito mais importante do que necessariamente o produto, né? Então, assim, o que tem por trás do produto, né? O que tem por trás de um material nobre, de um material dito de luxo, ou de uma fábrica que produz itens de luxo? Tem toda uma história, tem todo um repertório, tem toda uma... E, às vezes, isso não é absorvido, né? Então, acho que fica um pouco gratuito. Então, acho assim que a experiência ela é extremamente importante hoje. Experimentar, estar disponível, ter o tempo para. Ter o tempo para é uma coisa muito importante hoje. E essa sensibilidade que você colocou, essa analogia que você faz entre vivenciar e empregar materiais caros, tem a ver com a afinidade que você acaba tendo que ter com o seu cliente para poder entender a história desse cliente e depois talvez
transformar isso num projeto que vá fazer com que ele tenha conforto na casa? Eu acho, como premissa assim do meu repertório de trabalho, sempre é conforto. Eu sou Você fala muito disso, né? Eu falo bastante conforto. Acho assim que eu sou muito preocupado com estética, com beleza. Eu sou um cara extremamente ligado à beleza. Eu gosto da beleza. Eu gosto da harmonia, eu gosto do exercício da forma, eu gosto da harmonização das cores, do antagonismo entre a história dos objetos e como você arruma, como você ordena, como você faz isso. Então, assim, eu tenho essa preocupação, mas eu penso assim, que depois de 45 anos de mercado, cara... 45? Eu acho que eu perdi um pouco de deslumbre de qualquer coisa que não seja... Conforto. E, assim, uma coisa que seja viável, que seja execuível, que seja prática no fazer e no conservar. Esse, para mim, é a premissa para fazer qualquer coisa. Eu posso ter, efetivamente, um vão livre maravilhoso, eu posso ter um piso espetacular, eu posso ter tecnologia de ponta em N coisas, mas se a manutenção e a conservação não for legal, para mim não serve. Então, aí a gente também... Agora eu estou falando do lado da Sim. Futura, do lado de quem executa os projetos, Sim. né? Nós temos uma linha tênue entre um projeto de qualidade e a execução. Porque o funil é na execução. Sim, sempre. Como você consegue, de uma certa forma, conservar a qualidade do seu projeto se você não participa disso na ponta? Eu, na verdade, sou um profissional de projeto. Né? O meu escritório é um escritório que faz projeto. Sim. Nós, pouquíssimas vezes, nos aventuramos a fazer obra e gerenciar a obra, muito pouco. A gente tem alguns parceiros que fazem isso conosco e fazem muito bem. E uma das coisas legais para que isso tenha lá um resultado final bom é que a gente tem uma expertise de detalhamento de projeto muito boa. Então, assim, a gente tem uma preocupação de um grande respeito ao processo de fazer um projeto. Se você falar assim, você faz um projeto de ontem para hoje? Não, eu não faço. Você pode dar uma solução de ontem para hoje? Eu posso. Mas fazer um projeto, para mim, demanda respeito ao processo, que é ouvir o cliente, saber das suas necessidades, ter o tempo para elaborar a solução. Se você, por exemplo, envereda por uma coisa que você nunca fez, você vai ter que estudar para poder fazer. E, assim, o repertório hoje é um repertório muito competitivo. Por quê? Porque o cliente ele já vem com um arsenal de informações de N lados, entendeu? Então, ele já vem munido de imagens, ele já vem munido de repertório, de discurso. E eu acho assim, imagem é uma coisa que nunca me incomodou, no sentido assim, o cara chega com uma revista ou ele chega com Pinterest aberto no celular e fala assim, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Não é que você vai repetir aquilo, mas aquilo é o repertório visual dele, você vai fazer uma síntese disso e vai botar a sua expertise e a sua chancela para fazer isso com a sua cara também. Não é só a cara dele. Respeitando... Tem sempre os dois lados. Exato. Respeitando a linha que ele quer seguir, né? Justamente. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder lidar com isso, né? Justamente. Você comentou que você tem 45 anos de formado, de formação, né? Você deve ter vivenciado grandes parceiros, grandes amigos na área, né? Quem você pode referenciar da velha guarda, trazer aqui para nós essa lembrança? Dos parceiros, eu acho que tem muita gente que continua no mercado ainda, que tem realmente uma atuação e ainda continua cuidando dos detalhes e cuidando do processo. Artiluz, eu gosto muito de trabalhar com eles, né? Os irmãos Balaminuti, eu gosto muito de trabalhar com eles. São uma referência nessa área, né? Os planejados, de uma maneira geral,
Florence, as marcas mais tradicionais que estão no mercado há muitos anos, né? Acho que são referências legais. E esse pessoal sempre está, de uma certa forma, envolvido com você nos projetos? De uma maneira, assim, da maioria das vezes, sim. Porque, assim, o cliente hoje tem muita informação, como você disse. Tá. Né? Então, o cliente vai buscar, por exemplo, referências do mercado e que normalmente caibam dentro do orçamento dele. E o projeto do Celso, pela grandeza do seu trabalho, por tudo aquilo que você construiu, não é um projeto que qualquer um vai vir te procurar. Normalmente a régua é alta para te contratar. Você recebe, às vezes, solicitações de projetos de casas menores ou reformas menores? Como que você lida com isso? Recebo e faço da maneira como eu faria um outro trabalho, porque eu acho assim que o trabalho é o trabalho, independente se ele é um trabalho numa metragem X ou Y. Já trabalho com casas menores, já trabalhei com casas menores, continuo trabalhando. E eu acho assim que o que é importante nesse percurso, né, de você assim, o Celso só trabalha com alto padrão. Eu trabalho com alto padrão, na maioria das vezes sim. Mas eu já fiz trabalhos de casas menores para clientes que tinham, na verdade, um orçamento mais restritivo. E isso não impediu de sair um trabalho bacana, um trabalho com qualidade, um trabalho com começo, meio e fim alinhavado e um bom resultado. De maneira nenhuma. Você escreveu um livro, né? Eu lancei um livro em 2014. 2014, 12 anos. 12 anos atrás, que foi um livro bacana. Eu estava com 30 anos praticamente de carreira, né? Foi bem emocionante fazer esse livro. Foi bem legal. Foi um marco na sua carreira, né? Foi um marco na minha carreira. E estou no processo de produzir um segundo. Ah, é? É. Estamos trazendo novidades aqui, então. Que bom, que bom. E como que você se virou com isso? Você já tinha facilidade para isso? Você convidou alguém para participar com você? É um livro da sua biografia? É um livro que fala da minha carreira como arquiteto, né? Fala um pouco de mim, né? Do meu processo de criação, do meu olhar, da minha atenção aos detalhes, que é uma coisa bem recorrente isso. E foi um livro feito naquela época com parcerias bem legais. Marcas importantes, que eram meus parceiros comerciais, e que apoiaram esse livro, apoiaram esse projeto, e esse livro saiu. Foi bem legal. E você fez um lançamento? Foi feito um lançamento na época. Quem fez toda a organização do evento foi o Bruno Chamochumbi, né, da MBM. O livro foi feito pela Mix Editores, que hoje o Josias e a Célia, que eram da Mix Editores, hoje eles são da Zeta Editores. E a régua deles subiu muito. Então, eles estão produzindo muitos livros bacanas para arquitetos muito renomados, bem conhecidos nacionalmente e internacionalmente. E aí, o que aconteceu? O Josias, depois que passou 10, 12 anos, aí ele virou para mim e falou assim, Celcinho, e aí? A gente tem muita intimidade, é uma pessoa que eu gosto muito. Você acha que dá para fazer um segundo? Falei, putz, cara, ele provocou você, então? Ele me provocou. Falei, cara, eu preciso ver, eu preciso pensar, eu preciso reunir, né, trabalho, ver o que é que tem bacana, o que é que dá, o que não dá. E aí a gente está pensando nessa história. Ele é bacana, né? Que bacana. Então, o lançamento do livro, naquela época, foi feito na Casa do Marquês, lá no Monte Alegre. Lindíssima. Foi uma noite muito legal. Que bacana. Foi muito bom. Eu perdi. Num dia 14 de setembro. 14 de setembro. Dia do aniversário do meu irmão. Ah lá. De 2014. 2014, exatamente. Que 14 de bacana, setembro. Que bacana. Foi muito bom. O livro trouxe para você benefícios do ponto de vista profissional? Para consolidação de carreira ou não? Eu acho que ele trouxe assim uma chancela de uma maturidade. De um processo que você passou. De um processo que eu passei e está condensado ali dentro de alguns projetos que foram escolhidos e que efetivamente eram os mais importantes. E ele é uma chancela. Eu acho que ele coroa um período aí, entendeu? É bacana, né? Esse livro, enfim, foi vendido em vários lugares.
Eu ainda tenho alguns exemplares, você com certeza vai ganhar um. Ah, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Enfim, é um livro que eu acabei dando de presente para clientes, para fornecedores, e ainda tem alguns exemplares. Bacana. Muito bom. Você tem ideia, ou você marca isso, quantos projetos você já fez? Nossa, Oswaldo, não tenho ideia, cara. Não é muito, né? Não, eu não tenho. Bastante, mas não é um número absurdo, não. Porque, na verdade, eu nunca fui um profissional de volume, cara. Então, assim, eu nunca fui um cara de ter muitos projetos. Eu acho, assim, que eu sou um profissional que tem bons projetos. Sem dúvida. Talvez a quantidade, ela tenha acontecido em períodos diferentes, mais ou menos, mas eu nunca contei, né? Eu me enveredei já por mercado corporativo, já fiz muitas lojas de vestuário, já fiz muitos restaurantes. Alguns deles, inclusive, continuam existindo e funcionando até hoje. É mesmo? Né? Me dá um exemplo aí, então. O Giardino, Que o Casareto, do o Enzo. Empório Santa Clara, o São Navegantes. Que bacana. Né? São projetos meus de longa data. O Giardino, por exemplo, é de 1995. Olha só. Foi um projeto muito marcante, né? E foi um projeto que abriu um leque de trabalho muito legal para mim. Por quê? Porque era um restaurante bem diferente, num terreno basiquinho, 12 por 30, e que tinha uma espacialidade, tinha uma arquitetura muito generosa visualmente. Porque ele era quase uma estufa de vidro, ele é ainda, né? Está lá. Né? E o que aconteceu? Muitas pessoas que eram da região, Limeira, Americana, Rio Claro, vinham almoçar ou jantar no Giardino e ficavam curiosos para saber quem tinha feito o projeto. Aquilo me abriu um leque muito bom de trabalho. Bacana. Então, assim eu entrei em várias cidades da região por conta daquele projeto de 1995. Anterior a ele, teve um outro trabalho muito legal da noite também, que foi o Estrano Bar. Você se lembra dele? Lembro, claro. A gente tomar uns drinks deliciosos me lembro. lá. Era muito bacana. Na época de solteiro ainda, me lembro. O Estrano Bar foi meio icônico, assim, 1993. Né? E assim foi. E vários lugares estão aí ainda funcionando e continuam bacana. Muito bom saber. Você se identifica com alguma linha arquitetônica? Você tem uma tendência ao minimalismo, à neoclássica ou não? Porque o seu trabalho é atemporal. Você vê projetos de 35 anos atrás, 40 anos atrás, que hoje são belíssimos ainda, né? Eu tenho um pouco esse cuidado de não fazer uma coisa muito datada, mas eu circulo por várias vertentes. Assim, eu acho que eu não tenho um estilo, cara. Eu tenho, na verdade, uma abordagem. Se o cliente me procura para fazer um projeto que tem uma linguagem clássica, ou uma casa com cara de fazenda, ou uma casa com cara de praia, com certeza ele vai ter isso. Se ele me procura numa linguagem contemporânea, uma coisa um pouco mais minimalista, com certeza ele vai ter isso. O que eu não consigo conceber é o que eu chamo assim, uma mistura sem identidade, entendeu? Eu tenho muito esse cuidado, Oswaldo. Realmente, eu acho que eu sofro até demais por ter essa exigência e esse olhar para o detalhe, para o processo e costurar uma coisa que começa, tem meio e tem fim com uma identidade. Então, assim, se você olhar uma casa clássica minha, ela tem os elementos de uma casa clássica bem resolvidos, acentuados, tem lá uma coerência de proporção, tem uma coerência de detalhe. Se você olhar uma casa contemporânea, ela também tem essa linguagem, ela tem esse repertório. Então, assim, eu tenho esse cuidado, eu tenho esse olhar. E seu trabalho transcende a arquitetura? Ele se estende para a decoração? Uhum. Você caminha pelo processo todo, inclusive na escolha do mobiliário. Eu falo assim que quando o cliente contrata o profissional que faz a arquitetura para fazer os interiores, é a glória. Por quê? Porque você consegue arrematar tudo. Você consegue manter uma linguagem que eu falo do começo, do meio e do fim. Eu faço bastante interiores, gosto de fazer. Não torço o nariz para isso. Tem arquiteto que não curte muito.
Apesar que o mercado diversificou bastante, tem muita gente trabalhando nessa área, inclusive. Mas eu acho que é realmente gratificante quando você consegue fazer isso. Porque aí você edita tudo, cara. O seu executivo fica perfeito. Fica bom. Você vai no detalhe. Claro, tem toda a exigência do cliente, o conforto do cliente, a expectativa do cliente, mas tem a minha chancela nessa história toda. Você faz questão de estar presente nisso também, sempre, óbvio. Sempre. E o que você acha dessa nova geração aí, que tem muita gente no mercado, né? Assim, eu costumo dizer que a gente precisa tomar um pouco de cuidado entre vender um projeto e vender uma imagem bonita, né? Tem muita gente no mercado. Eu, felizmente, trabalho com muita gente boa, porque assim, como eu posso rotular um bom projeto? É aquele que você não precisa do arquiteto, que os detalhes são todos escritos no papel. Então, a maioria dos projetos que eu faço, com raras exceções, os projetos estão vindo cada vez mais completos, com detalhes, com cotas, com aquilo que você precisa enxergar. Às vezes uma imagem para poder traduzir aquilo que às vezes no papel está meio confuso. Como que você vê essa nova geração que está chegando aí? Eu acho que é uma geração curiosa, é uma geração crescida nas mídias, né, de uma maneira geral. Tem um repertório de olhar muito rápido, mas pouco concentrado. Então, assim, o déficit de atenção é muito grande, na minha opinião. Então, assim, o olhar para o detalhe, às vezes, ele é genérico. E o olhar para o todo é um olhar da rapidez, um olhar do fazer, do estar pronto. Então, assim, vejo com uma certa ressalva. Tem muita gente talentosa, tem muita gente com, que eu falo assim, com base, né? Mas também tem muita gente sem a experiência, sem o olhar para essa coisa do detalhe, do processo, que quer tudo muito rápido, entendeu? E aí eu acho que um pouco a coisa se perde. E você acha que isso tem a ver com... Isso tem a ver com o mercado, né, na verdade. Com o lado comercial do negócio. Lado comercial, porque, por exemplo, tem clientes que não estão muito preocupados com o processo, que não estão muito preocupados com um resultado que demora, sei lá, 1 mês, 2 meses. O cara quer para ontem. Eu não sou esse profissional. Eu não atendo especificamente esse tipo de cliente, porque não é o meu processo de trabalho, né? Eu sou um cara mais preocupado com o processo e com o pensar sobre cada coisa, sobre cada história, sobre os detalhes todos que compõem uma obra, entendeu? Não valido de maneira nenhuma o trabalho de ninguém, porque eu acho que todo mundo está aí no mercado para mostrar seu conhecimento, a sua expertise, enfim, a sua capacidade. Você teve um incentivo de alguém, uma inspiração de alguém para poder caminhar para a arquitetura? Porque meu filho é arquiteto. Sim. Eu sou engenheiro, meu filho é arquiteto. Nada a ver uma coisa com a outra. São próximos, mas não tem nenhuma ligação direta. E ele tem um dom da sensibilidade também. Como eu falei para você no início, né? O arquiteto tem que ter o dom da sensibilidade. Eu acho que sim. Você se inspirou em alguém para poder migrar para a arquitetura? Então, na verdade, eu, até os 13, 14 anos de idade, eu ia fazer medicina. Sério? Sim. Daí, meus pais começaram a construir uma casa aqui em Piracicaba, na rua Samuel Neves, quase ali perto do Clube de Campo, em frente ao Melo Aires. Sei. E aquilo foi, assim, um elixir do prazer para mim. Porque, cara, eu me envolvi tanto naquela obra, comecei a prestar atenção em tanta coisa, fui ajudar a escolher os acabamentos, palpitava em tudo, estava sempre presente. Aquilo foi uma coisa que me abriu, assim, por um leque visual e de observação muito bacana. A partir dali eu comecei a comprar revistas de arquitetura, a assinar revistas de arquitetura. Foi um insight que... E ali a gente morou nessa casa. Eu morei nessa casa especificamente, acho que 1 ano e meio. Só? E já prestei vestibular para fazer arquitetura. Então a casa ficou pronta? A casa ficou pronta. Você já foi para a área? Já fui para a área. E quem foi o autor do projeto, você se lembra? Na época foi um engenheiro civil, que era muito amigo do meu pai,
que chamava-se, não sei se ele atua ainda, José Carlos Freire da Rocha. Oxi, ele já faleceu. Já faleceu? Já faleceu, eu conheci ele. Uma pessoa boníssima. Zé Carlos que fez o projeto. Zé Mas Carlos. assim, o Celso Laetano palpitou em tudo. Começou ali já. Começou ali. Escolheu as cerâmicas, os azulejos, palpitou na iluminação, Agora mexeu na fachada. Eu vou te fazer um desafio. Vou te fazer um desafio. O Celso Laetano vai fazer uma casa para ele. Tá. E o projeto não pode ser dele. Quem você contrataria? Nossa, eu contrataria um arquiteto que eu admiro muito o trabalho, é brasileiro, tem um repertório que eu admiro, bate muito comigo assim, no olhar, nos detalhes, que é o Arthur Casas. Arthur Casas. Eu gosto muito do trabalho. Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro, é paulistano, tem um escritório em São Paulo. Você já conheceu ele pessoalmente? Conheço pessoalmente, tem o livro dele, foi no lançamento. É um arquiteto que eu admiro muito o trabalho. Por que eu admiro o trabalho do Arthur? Primeiro porque ele é um cara que ele não é essencialmente obtuso, assim, radical na abordagem dele. Dono do projeto. Dono. Ele é um cara que tem um excelente bom gosto, ele é um cara que tem um conhecimento, ele é um cara que tem um repertório, que tem uma carreira, né? E é um cara plural, assim. Ele não é um cara que fala assim, isso é bom, isso não é bom. Isso pode ser bom se for usado assim. Isso pode ser bom se for usado assado. Isso concorda muito comigo, porque eu sou uma pessoa assim. Eu acho que, na verdade, Oswaldo, não tem material feio e material bonito. O que existe é um casamento legal entre as coisas. Tem que fazer sentido. De uma maneira geral, tem que fazer sentido. Sim. Então, o Arthur poderia ser o arquiteto da minha casa. Pronto. Aliás, eu fiz uma casa para mim. Eu estou morando nela faz 12 anos. Se eu tivesse arrumado um arquiteto para fazer, seria muito mais rápido. Coisa difícil fazer projeto para você mesmo, né? Um grau de exigência absurdo. Teve muita bonificação de projeto. Você tem todos os leques, todos. Era uma coisa muito engraçada, porque quando eu chegava no escritório e falava assim, gente, vamos voltar ao projeto da minha casa, o pessoal dava risada na minha cara. Porque já era o 30º, não era o 30º, mas era assim, o 15º estudo, 16º estudo, não parava, entendeu? E aí chegou num resultado, demorei bastante para chegar e fiz a casa durante 3 anos e eu estou morando nela. Estou feliz. Delícia. E não precisa de reforma. Por enquanto não, ainda não. dá. O Arthur Casas, ele escreveu um livro, você disse. Acho que eu já li. Ele lançou um dele. livro, acho que ele lançou até 2. Deve ter um segundo livro também. O segundo acho que foi feito pela Zeta também, que é essa editora. A mesma editora que fez o seu? O mesmo pessoal. Foi coincidência? Foi, na verdade, a Zeta hoje está fazendo livros para vários profissionais. Nesse segmento, né? Eu já vi material dele, sim. Uhum. O Celso, o que te dá mais satisfação na hora de projetar? O processo de criação ou o processo de desenvolvimento? Eu acho que as duas coisas. Você faz isso? Você faz as duas coisas? Eu faço as duas coisas. Eu desenho à mão, primeira coisa, primeiro sketch. Velha guarda. Eu sou bem analógico nesse ponto. Eu desenho à mão, eu desenvolvo o projeto à mão. E aí esse projeto vai para o pessoal do escritório e aí começa a evoluir no programa. E aí a gente vai evoluindo. Primeiro a gente faz uma reunião com o cliente com um estudo muito básico, um estudo assim que tem um corte do terreno que explica as movimentações de terra, enfim, uma coisa básica. Tem uma espacialidade ali, tem uma fachada e eventualmente tem um 3D. O 3D ele evolui melhor depois da primeira conversa, porque eu acho que aí você capta também o resultado. Porque, assim, para você ser assertivo no primeiro projeto, é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, essa coisa evolui até você chegar num resultado. Né? E normalmente os seus clientes aceitam as suas opções ou... isso não é uma rotina? Olha, eu sou um bom
defensor do arquitetês. Eu argumento bem. Entendi. Eu argumento bem. Eu defendo bastante meu ponto de vista, eu ouço muito o cliente, mas sempre acho assim que se ele veio até o meu escritório, alguma identidade ele tem com o meu trabalho com essa linguagem. Isso quer dizer. Então, o cliente que fala assim, o projeto é meu, sou eu, a casa é minha, a história é minha, não é bem assim. Existe aí uma ética e um respeito que tem mão dupla, né? Claro. Eu acho que é assim. Eu ouço o cliente, o projeto, faço os estudos, papapá, tal, e aí a gente vai chegando num resultado. E uma das coisas que eu gosto muito, Oswaldo, é assim, eu não delego reunião, cara. Então, assim, quem faz todas as reuniões do escritório sou eu, presencialmente o tempo todo. Então, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de ilustrar, de mostrar. Não tenho ponto de vista assim radical para nada, no sentido tem que ser isso, porque se não for isso não vai ficar bom, não vai ficar bacana. Sempre tem um lado B, sempre tem uma outra opção. Eu acho assim, você pode ser purista, você pode ser um cara assim extremamente ligado à estética, a uma série de coisas. Mas depois de 45 anos eu já deixei isso, cara. Então assim, conforto para mim é uma premissa hoje. Facilidade de manutenção é uma premissa para mim hoje. E coisas que sejam execuíveis. Não adianta inventar roda, cara. Então, assim, praticidade é muito bom. E hoje, a gente pode falar assim, pô, cara, o que você quer? Você quer viver bem. Você quer se sentir ter bem. uma casa que você se sinta bem. Isso. Que ela te acolha. E que ela tenha, assim, os itens de conforto que você escolheu. Então, assim, ao invés de ter um piso de mármore importado, que custa, sei lá, 2.000, 3.000 reais o metro quadrado, você pode ter um sofá bacana, que você vai usar ele todo dia. Você pode ter um chuveiro maravilhoso. Você pode ter um fogão de alta performance. Você pode ter uma geladeira bacana. Você pode ter, assim, ar-condicionado em tudo que te dá conforto com essa crise climática que cada vez mais a gente precisa. Sim. Ao invés de ter delírios com materiais caríssimos e outra coisa. Não é que você esteja impedido de ter essas escolhas. Mas, quando você efetivamente tem para gastar e quer tudo isso, você vai ter tudo isso. Sim. Mas o importante é ter esse critério e ter esse discernimento. Perfeitamente. Cara. Eu pra acho que tem que ter esse discernimento, foi entendeu? Foi perfeito Tem sua que ter. colocação. Foi perfeito. ter. Aquilo que te faz bem, né? Não necessariamente vai te custar caro isso, né? Aquilo que realmente vai te... Não é necessariamente. E assim, nem tudo que é novo, que é zero bala, é bacana, cara. Às vezes tem a coisa da memória, da afetividade daquilo que você já tem, que você já adquiriu, que você herdou da sua família, principalmente na área de mobiliário, na área de alguma coisa que faça sentido para você, né? Eu acho assim que é uma somatória de várias coisas, sabe? O que me incomoda um pouco nesse processo do criar, do fazer, do realizar e ter pronto, é essa coisa de tudo tem que ser up-to-date, tudo tem que ser da moda, tudo tem que ser high-end, tudo tem que ser assim, a linguagem, tudo tem que ser tendência. É uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Tudo tem que ser tendência. Tendência é do quê, cara? Então. Tendência é processo de vida, é história. Tendência é assim, o que faz sentido para mim pode não fazer para você. E vice-versa. Então, essa conversa é muito importante, entendeu? E, às vezes, numa conversa, eu consigo mostrar para um cliente que, às vezes, aquele pensamento dele pode ser um pensamento comparativo de mídia, de coisa, de insights comparativos, e, na verdade, não faz tanto sentido. Então, eu acabo, de uma maneira ou de outra, tendo uma certa influência, né? Quando faz sentido, o cara quer comprar uma coisa caríssima e ele tem dinheiro para isso.
eu ajudo ele a comprar essa coisa caríssima e faço ele escolher Ele vai se sentir da bem. melhor maneira possível. Isso. E às vezes o cara não tem e ele entra em sofrimento com caras disso, entendeu? E não é para sofrer. Não é para sofrer porque assim não faz sentido, cara. Não faz sentido esse comparativo. Ele é desgastante. Ele adoece, inclusive. Né? Não é uma coisa boa. Como você lida com as intempesticidades dos seus clientes? Como é que... Porque isso é uma coisa que nós convivemos todos os Sim. dias, né? Eu digo que eu faço... Cada um é cada um, né? Faço muita casa, cada um de um estilo, cada um de um padrão. Sou como você, não existe trabalho ruim. Ruim é não ter trabalho, justamente. Então você pode fazer a reforma de um banheiro ou uma casa de 1.200 metros. Os dois são da mesma forma, tem que ser tratados. E eu acho que o maior desafio nosso, eu tenho 61 anos, estou próximo da sua idade, você deve ter por volta disso. Eu tenho 67. Você é um pouquinho mais velho que eu, mas está em chutão também. Eu acho que o maior desafio nosso é lidar com essa sensibilidade do cliente, porque é uma linha muito tênue entre ele gostar e não gostar. Justo. Não é? E às vezes, assim, o que falta entre o gostar e não gostar, talvez seja um repertório de vida, né? Então, assim, quando a coisa ela é muito comparativa, ela é muito, vou dizer, entre aspas, ilusória, né? Parece que aquilo é bacana, mas às vezes não é. Então, numa boa conversa, onde você expõe todos os lados do que pode ser uma escolha assertiva ou não assertiva, né? Você acaba elucidando isso. Eu sou muito didático, assim. Eu sou um cara de conversa, eu sou didático, eu defendo meu ponto de vista, eu ouço o cliente, mas considero bastante essa coisa de ter a minha chancela também, né? Porque não é um trabalho único, não é uma via de mão única. Exato. São duas vias. Não pode ser só nisso. Exatamente. Né? E eu achei bacana você disse também que você acompanha pessoalmente todo o processo. Pode ser que você não Sempre. esteja à frente Sim. Na organização e na Sim. operacionalização, mas você acompanha. E eu sou um cara assim, que eu respondo mensagens. Faço questão. Eu respondo todas, cara. Respondo todas as dúvidas, eu tiro todas as dúvidas. Eu, às vezes, ligo para o marceneiro, às vezes eu ligo para o fornecedor que está fazendo o revestimento. Enfim, eu tenho essa curiosidade, entendeu? E tenho uma pulga atrás da orelha que eu penso assim, cliente, quando está muito quietinho, ele está aprontando. Se ele não te procura, tem alguma coisa errada ali. Não vai acabar bem essa história. Como que você como empresário? Como você organiza a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Ou elas são entrelaçadas? São mais ou menos entrelaçadas. Assim, como a maioria dos escritórios no Brasil todo, somos em 4 pessoas. É um escritório super enxuto. Raríssimas vezes ele teve muito mais do que isso, né? Então, assim, a gente funciona redondinho nessa história. E, assim, a equipe, ela, às vezes, quando ela precisa precisa ter mais demanda, às vezes tem gente trabalhando em home office, às vezes tem gente trabalhando presencial. Mas, assim, o gerenciamento do escritório é uma coisa assim. Eu tive, há um bom tempo atrás, um cara que veio fazer um trabalho conosco de dar uma organizada, inclusive em programas para a parte financeira do escritório, em programas de horas e de carga de trabalho, de divisão de tarefa. E isso foi há muitos anos. Isso veio funcionando bacana, continua funcionando. E assim, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente está sempre se falando. Mas assim, não é uma coisa que eu falo assim, é uma receita que tem aí um sucesso absoluto ou um método, alguma coisa assim. Não, é uma coisa mais intuitiva
é uma coisa mais do dia a dia, entendeu? Ela não é uma coisa que eu falo assim, eu projetei para ter esse tipo de coisa. Isso foi acontecendo na minha vida. E sempre foi assim. Né? Eu acho que é um processo. E para você está tudo bem. Para mim está tudo bem. É o mais importante. Para mim está tudo bem. Né? Lá na minha empresa, o meu filho é meu sócio. Sim. Até porque eu estou semeando a possibilidade de ele dar continuidade Sim. mais para frente no negócio. Mas assim, foi uma dificuldade muito grande para eu separar, porque ele não é casado ainda, mas ele não mora em casa. As despesas da minha casa com as despesas do escritório, as contas da minha casa com as contas do escritório. Demorou bem uns 5 anos para eu me organizar dessa forma. E dizer assim, esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro é da minha casa. Eu não posso pegar dinheiro da empresa para minha casa e nem vice-versa. Isso. Por isso que eu fiz essa colocação, porque nós já temos maturidade para poder entender que esse processo precisa acontecer. Sim, esse processo existe no meu escritório, né? Faz tempo já. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. Então, assim, o que eu me permito, e não é de agora, faz muitos anos, eu gosto muito de viajar. Invisto muito dinheiro em viagem. Em sair, conhecer, pesquisar, experimentar, estar presente em outras culturas, outros cheirar, lugares. sentir. Então, isso me dá um repertório Imagino. visual e de conhecimento e é muito bacana. Para mim, abastece bastante. Não só pelo lado pessoal, né? Mas pelo lado cultural, pelo lado do conhecimento. Inclusive, dá muito repertório para o meu trabalho como arquiteto também. Então, assim, eu já torrei muito dinheiro em viagem, viu, Oswaldo? Investimento, né? Investimento, na verdade. Eu tive, no ano passado, fui para... Não tinha ido ainda, fui para a Espanha, fui para Barcelona e Madrid. Uhum. E fiquei encantado com a arquitetura. Bacana. Barcelona, principalmente. Barcelona é um colírio, né? Fiquei encantado. É lindo. Imagino vocês, que tem muito mais sensibilidade. Exatamente. Porque eu vou assim, a linha dessa rua aqui vai até aqui, daqui você vira 25 metros aqui à direita, você vai encontrar o restaurante. Agora, você fica olhando para cima, aquela coisa... Que é essa coisa de uma arquitetura e de um urbanismo, né, de época, que é um prazer você andar a pé. E de muito tempo. É um prazer você andar a pé. Não que não seja um prazer você andar a pé em Piracicaba. Sim. Ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, enfim. Mas é que a Europa tem tanta cultura, tem tanto processo, tem tanta história, que assim, é um prazer você andar a pé, realmente. É um prazer, né? realmente. Realmente é muito bom. Eu aproveitei muito a viagem. Foi muito, muito linda. Eu vou fazer um bate-bola com você aqui agora. Fale. Um ping-pong. Que o nosso tempo também está acabando. Olha, você vê como foi rápido? Rápido, falei bastante. Um material que você nunca cansa de usar. Pedra natural, mármore, adoro. Muito bom. Um erro do passado que virou um grande aprendizado para você. Putz. Eu acho que uma entrega de um trabalho incompleto, cara. Eu acho isso é a pior coisa que tem. Que marca, né? Marca a gente, né? Marca. O que não pode faltar em uma reunião de briefing com o seu cliente? Não só o programa, o que ele espera de um projeto, mas o que ele gosta de fazer. A vida dele. O que ele curte. Fora viver dentro de uma casa. O que ele faz fora dela. Como é que ele absorve o tempo dele. Isso é importante. Muito bom. Uma crença do mercado de arquitetura que você acha que não funciona. Todo mundo fala, mas na sua cabeça está errado. Tendência. Foi muito boa essa. Se você pudesse deixar uma frase para quem quer crescer com consistência dentro do mercado de arquitetura. Exercício do olhar, sempre. Exercitar o olhar é a principal coisa, cara. Muito bom. Aonde o pessoal pode te achar? Quais são as suas mídias sociais? Onde que o pessoal te encontra? O meu escritório está há muitos anos numa casa que é tombada pelo patrimônio histórico, na esquina ali da Avenida Dona Maria Elisa, 302, Vila Resende, na esquina do Colégio Ângulo, Portal do Engenho ali. Sei.
Estou lá há mais de 32 anos. Lá é o seu escritório. Lá é meu escritório. Já foi minha casa, hoje não é mais. Hoje é meu escritório só. Tem meu Instagram, celso.laetano.com, né, @.com, e meu site, que é celso.laetano.com. Né? Que prazer. Tô. Muito obrigado. Obrigado você Muito obrigado. pela oportunidade, bem legal. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu, obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal. Você já faz esse final até a próxima, pessoal, porque daí eu dava um nele e você não tá só para Até a próxima, pessoal. isso. Agora sim. O que você achou? Puta vida, uma aula. Uma aula. Não de arquitetura, uma aula de conteúdo, de coisa rica. Que vem de dentro. É isso que eu falo, isso é conteúdo. Vem de dentro. É o que você vive, não é o que você fala, é o que